moleque nunca quis ser nada, né? Um quer ser diretor, outro não sei o quê. Eu teve uma vez, morava na beirada da estrada de ferro, né, Mato Grosso, queria ser maquinista, né? Aí quando eu vi que não era bobagem, não podia sair do trilho, né, aquele negócio todo, né? Então, assim que eu comecei em cinema. Foi um cinema, na minha opinião, importante, porque foi um cinema que levou o cinema nacional, mais ou menos, para o conhecimento do mundo ocidental ou Europa, né? No oriental, acho que não. Então, ele teve essa importância e que ele já era um pouco godariano também, né? Os caras que reclamavam da censura e que diziam que não fazia esta ou aquele filme, ou este ou aquela proposta por causa da censura. Quando terminou a censura, ficaram pior ainda, fizeram menos ainda. Então, logo eu acho que a censura não atrapalhou. Depois, outra fita que ficou presa foi a Freire e a Tortura, que eu conto a história de um delegado político que abusou lá, de certa maneira, e também esteve um bocado de tempo, já foi no fim do militarismo. Eu acho que o cinema, pela minha maneira de ver, não perdeu nada, não é? Porque quando os militares entregaram o poder, qual é a fita que ousou, qual é a fita que tratou politicamente? Porque primeira coisa que para um cara falar da política, e principalmente de esquerda, ou isso aqui, ele precisa ter um conhecimento assim, mais ou menos muito bom para pôr na fita. Me parece que ninguém naquele momento estava preocupado com isso. Eu tenho a impressão, a maneira de eu ver, que ele sempre é importante, não é? Eu acho, por exemplo, sempre gostei, por exemplo, de ganhar prêmios, porque como meus filmes, no meu caso, eram filmes mais ou menos sem um tipo de público, era sempre uma fita que eu orientava ela mais ou menos para um tipo de elite, né? Aquela elite que está preocupada, por exemplo, com a nossa coisa social e a nossa coisa cultural. Então o prêmio vinha bem, porque pelo menos eu tinha a impressão que me dava a impressão de que eu não estava perdendo tempo fazendo com essa proposta, né? Eu acho que A Boca do Lixo é o resultado, por exemplo, de um bocado de trabalho anterior a ela. Primeiro, de um bocado de gente de São Paulo, Rio, que trabalhou pelo menos 40 ou 50 anos criando leis e convencendo governantes para que arrumasse uma maneira, fosse por leis ou como fosse, para que se cumprisse, para que se estabelecesse um espaço para a fita brasileira, porque ele todo está ocupado por fitas de fora, principalmente americana. E então, esse trabalho, que é dos 40, 50 anos, foi criada uma porção de leis, uma delas que foi muito importante, aquela chamada verba de remessa, onde parte do dinheiro que ia para fora ficava aqui para beneficiar o cinema brasileiro, e aquelas da obrigatoriedade que obrigava tantos dias de cinema, e também isto deu certo porque os militares foram o único governo no Brasil que obrigou a cumprir a lei, e é por isso que foi possível Boca do Lixo, não é? Se não fosse a obrigatoriedade cumprida com a fita brasileira, não teria havido Boca do Lixo. Então, a Boca do Lixo foi importante porque esta produção da Boca, voltando e sendo pela primeira vez também, foi um cinema feito com capital privado, onde até o exibidor era o seu maior coprodutor. Isso correu o Brasil todo e todo mundo passou a fazer cinema também. Então se fazia nesse momento perto de 100 fitas por ano, e que culminou com a instalação do Instituto Nacional de Cinema em 66, e que foi o impulso daí é que começou a produção brasileira a se reorganizar e ativar e ocupar o espaço. Aí mais tarde acharam que o Instituto de Cinema era pouco, tinha pouca autoridade, sei lá, enfim, um bocado de gente que já fizeram a Embrafilme, que foi o Garcia, o Durval Garcia, que criou a Embrafilme. Agora, voltando ao que você disse, a Embrafilme, como burocratas e como departamento do governo, eles tinham que dar um dinheiro para um bocado de gente fazer fita. Era isso, a função dela, mais ou menos. E, naturalmente, fiscalizar a exibição.
Agora, ela fazia uma coisa que me parecia correta. Ela dava filmes, ela aprovava projeto de gente competente. Nunca aprovou nenhum incompetente, você não vê. Nunca aconteceu um cara deixar de fazer uma fita, né? Todos eles fizeram, ou lá em cima, ou aqui embaixo e tal. Agora, com raras exceções. A maioria que passou a xingar a Embrafilme e que era uma panela que ela não dava, era exatamente aquele cara que não tinha currículo, e ela não dava mesmo, né? Como dizia um dos melhores críticos e que defendia a boca, que era o Paulo Emílio, né? E que eu já dizia isso também. Pode ser que a fita brasileira, e principalmente a boca, seja tudo besteira, mas o que vem lá de fora é besteira também, só que é muito mais bem embalada, sabe? Porque todo mundo queria que a porno chanchada, por exemplo, brasileira, tinha a Marlene França, e já chegou a ter a Vera Fischer, não sei o quê, mas a francesa tinha Brigitte, tinha e outros troços mais. Esse pessoal a gente não tinha aqui, e nem aqueles requintes, por exemplo, de produção. Mas tudo isso era porno chanchada. Por que não chamavam de porno chanchada, né? E como proposta erótica, a proposta erótica partiu principalmente do cinema americano. Foi aquela do grande beijo, com língua, sem língua, não dava para ver, né? Eu fui um dos caras que mais transgrediu, todo mundo sabe disso, né? Eu fiz 2 fitas aí, agora em 90 e não sei quanto, eu fiz um filme sozinho, né? Eu tinha... A Embra, como coprodutora, tinha R$40 mil do governo do Estado e todo o meu equipamento e som para fazer. De repente, fechou a Embra, acaba tudo e eu fiquei com os 40 mil. E fui devolver o dinheiro. E não quiseram. Falei, como é que eu faço o filme agora? Eu não tive dúvida, fui para essas escolinhas, menos a do Mujica, né, do Cisne e do Chico. Arrumei um pessoal e trabalhei sábado e domingo, né? Não tem só uma mulher profissional, né? Só uma. E fiz sábado e domingo. Levei 1 ano e não sei quanto para fazer a fita, que era a maneira de fazer. Agora, você vê uma fita orçada em 200 e não sei quantos mil, eu fiz com 40, né? É que quando eu fiz a primeira fita, a Margem, eu terminei ali pela boca, fui lá, encontrei o Renato Greck, que me ajudou a arrumar meios para terminar a fita, mas nessa fita tinha iluminador, tinha tudo, né? E montador também desse jeito, né? Quem montou foi o Máximo, mas ele montou sentado e falei, se falar muito, pode ir embora, né? E aí descobriram que uma vez eu tinha caminhão, eu viajava com caminhão, tinha essas coisas todas, farão da guarda. Então, o que é? Negócio de jornal é meio engraçado. Os caras logo quiseram, poxa, já, assim, o cara saiu da cabina do caminhão e fez essa fita, né? Aí um bocado de gente na boca do lixo olhava para mim e disse, se esse cara saiu da cabina do caminhão e fez um filme, tinha lá uns intelectuais e uns outros mais espertos também, bom, se esse cara saiu da cabina e fez um filme, eu também faço, né? E começaram a fazer.